O Brasil já foi palco de crimes tão brutais que até investigadores experientes ficaram sem respostas. Mas antes de chegar ao nível mais extremo, você precisa entender como esses casos evoluem. Alguns assassinos matavam por dinheiro, outros por vingança. Mas existe um pequeno grupo que parecia matar por algo muito mais assustador. E quanto mais avançamos nos níveis, mais difícil fica acreditar que tudo isso realmente aconteceu. Nível zero: o criminoso comum. Quando pensamos em um assassino, normalmente imaginamos alguém que mata durante um assalto, uma discussão ou por vingança. Esses crimes, apesar de terríveis, geralmente possuem uma motivação clara: dinheiro, raiva, ciúmes ou algum conflito específico. A polícia costuma encontrar um motivo relativamente rápido, mas existe uma categoria completamente diferente: pessoas que parecem não sentir culpa e que conseguem esconder uma vida dupla por anos. E isso ainda é apenas o começo. Nível 1: o psicopata socialmente invisível. Diferente do que muitos imaginam, um psicopata raramente parece um monstro. Muitos têm emprego, conversam normalmente, fazem amigos, alguns até formam famílias. Especialistas estimam que uma pequena parcela da população apresenta traços psicopáticos, mas apenas uma fração se torna assassina. O mais inquietante é que eles conseguem manipular pessoas por muito tempo sem levantar suspeitas. Enquanto todos enxergam alguém comum, pode existir uma personalidade completamente diferente escondida, mas isso ainda fica muito pior. Nível 2: o maníaco do parque. Agora entramos em um dos casos mais conhecidos do Brasil. Francisco de Assis Pereira ficou conhecido como o maníaco do parque. Durante os anos 1990, ele atraía mulheres com falsas promessas de trabalho como modelo. Depois levava as vítimas para uma área isolada. Lá cometia crimes extremamente violentos. A investigação revelou diversas vítimas e um padrão cuidadosamente repetido. O que mais impressionou os investigadores foi sua capacidade de conquistar confiança rapidamente. Por muito tempo, ninguém imaginava quem ele realmente era. E esse nível já mostra como a manipulação pode ser uma arma tão perigosa quanto qualquer outra. Mas ainda existem casos ainda mais perturbadores. Nível 3: o maníaco de Goiânia. Nem todos os assassinos em série seguem o mesmo padrão. Tiago Henrique Gomes da Rocha escolhia vítimas praticamente aleatórias. Entre 2011 e 2014, seus ataques espalharam medo pela cidade. As pessoas evitavam sair sozinhas. A polícia mobilizou enormes equipes para encontrá-lo. O aspecto mais assustador era justamente a imprevisibilidade. Sem um perfil claro das vítimas, qualquer pessoa poderia ser a próxima. A sensação de insegurança tomou conta da população. E quando parecia impossível piorar, chegamos a um caso que chocou o país inteiro. Nível 4: o casal Nardoni? Não. Quando pensamos em crimes famosos, muitos lembram de grandes investigações. Mas poucos casos provocaram tanta perplexidade quanto os assassinatos cometidos por Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador. Segundo seus próprios relatos, ele afirmou ter matado mais de 100 pessoas ao longo da vida. Grande parte das vítimas eram criminosos. Ainda assim, diversos homicídios foram confirmados pela justiça. Ele passou décadas preso. Mesmo atrás das grades, continuou envolvido em episódios violentos. Seu caso levantou debates sobre violência, vingança e os limites da recuperação humana. Mas ainda existe um nível acima. Um caso cercado por mistérios psicológicos que continuam sendo estudados. Nível 5: o Castelo dos Horrores. Marcelo Costa de Andrade ficou conhecido como o Vampiro de Niterói. Ele confessou diversos assassinatos de crianças na década de 1990. Durante os interrogatórios, apresentou relatos extremamente perturbadores sobre suas motivações. O caso gerou enorme repercussão nacional. Psiquiatras, policiais e criminologistas tentaram compreender como alguém poderia desenvolver comportamentos tão extremos. Até hoje, esse caso é citado em estudos sobre transtornos graves de personalidade e violência extrema. Mas existe um último nível, onde nem sempre existem respostas definitivas. Nível final: o limite entre a mente humana e o desconhecido. Aqui entramos no limite entre realidade e desconhecido. Até hoje, a ciência ainda debate uma pergunta inquietante: um psicopata nasce assim, ou se torna assim ao longo da vida? Pesquisas apontam diferenças em regiões do cérebro relacionadas à empatia, ao medo e ao controle dos impulsos. Ao mesmo tempo,
Traumas, violência e experiências na infância também podem desempenhar um papel importante, ou seja, não existe uma única resposta. Cada caso parece seguir um caminho diferente. E talvez seja justamente isso que torna esses assassinos tão difíceis de compreender. Porque entender como alguém mata já é assustador, mas tentar entender por que algumas pessoas parecem incapazes de sentir remorso pode ser ainda mais perturbador.